Gostaria que a gente conversasse hoje um pouquinho, ver se vai aqui, sobre esse assunto aqui, ó. Plástica, para quê? Eu já estive falando essa palavra aqui tem 2 anos e pouco atrás, e só que ela ficou muito forte no meu coração, e como a palavra de Deus ela é uma palavra viva, mesmo que a gente leia o mesmo versículo todos os dias, várias vezes, ele é poderoso para falar com a gente de formas diferentes e ministrar o nosso coração. Então, eu creio que quando ele trouxe essa inspiração para repetir essa mensagem, que, na verdade, nunca sai igual, né? De 2 anos e pouco atrás, eu creio que é porque ele quer continuar falando ao nosso coração e tem coisas novas para que ele ministre a cada um de nós. E aí, de repente, alguém vai me perguntar, Lilian, você vai falar o quê? Vai falar bem de plástica ou mal? Você vai falar a favor ou vai falar contra? Nada, não vou falar nada disso, nem a favor, nem contra. Até porque não há problema nenhum em se fazer plástica. Na verdade, está muito em moda hoje, né? É um monte de vários procedimentos que existem para rejuvenescimento, para poder harmonização facial, tem outros que falam assim, esqueci, né? Preenchimento, plásticas mesmo de retirada de gorduras localizadas e uma série de coisas, né? Botox, né? Aliás, né? Viva o Botox. Estou precisando já de um retoquezinho, mas viva o Botox. Então, não tem que falar nada contra, e não há problema nenhum, desde que você procure um médico, um profissional competente, que você saiba o que você está fazendo e que também, até para isso, você seja dirigido pelo Espírito Santo. Não há problema nenhum. Mas, muitas vezes, por que as pessoas procuram fazer plásticas ou pequenos procedimentos? Elas procuram fazer isso, de repente, para consertar, né, algumas imperfeições que existem. Outras procuram porque querem dar uma retocada mesmo, para ficar mais bonito. Outros procuram porque querem melhorar a sua autoestima. E, como eu falei, não há problema nenhum nisso. E existem muitas plásticas que, quando são feitas, elas dão certas, elas são bem-sucedidas. Olha aqui nessa foto. Pequenos retoques e que realmente a gente viu que o resultado ficou bem legal. Existem outras que, às vezes, não saem tão bem-sucedidas assim. E, na verdade, era melhor antes da plástica. Não é verdade? Por isso, a gente tem que saber aonde a gente está indo. Mas, assim, na verdade, a grande questão é que muitas pessoas procuram fazer plásticas para poder tentar consertar, né, do lado de fora, no seu exterior, aquilo que não está bem dentro delas. Procuram, de repente, fazer um retoque, um preenchimento, um rejuvenescimento, ou seja lá o que for, para poder tentar consertar questões e problemas que estão no seu coração. Coisas lá de dentro que estão bagunçadas, que estão erradas, que estão fora de ordem, e elas pensam assim, eu vou consertar do lado de fora, porque aí, quando eu consertando do lado de fora, quando eu chegar, eu vou colocar um sorriso, eu vou estar lindo, eu vou estar linda e vai estar tudo resolvido. Mas, na verdade, elas fazem, se submetem, mas não acontece nada disso. O que está do lado de fora, de dentro, acaba resplandecendo do lado de fora. Sabe por quê? Por causa disso aqui. Que o coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Muitas vezes as pessoas tentam consertar do lado de fora para poder transparecer uma alegria que elas não estão sentindo lá dentro. Mas pensam assim, se eu ficar mais bonita, vai dar para disfarçar, mas não dá. Porque a condição do teu coração, essa condição é refletida no teu exterior. De repente pode passar despercebido para algumas pessoas. Mas para aquelas que te conhecem, elas vão perceber que tem alguma coisa errada lá dentro. Mas a gente não vai ficar só por aí.
Por isso a palavra de Deus, ela nos dá uma orientação em relação a isso. Se o coração alegra, formoseia o rosto, o que eu posso fazer? Qual a atenção que eu tenho que dar? E a palavra de Deus, né, Salomão, ele escreve lá em Provérbios o seguinte: cuide do seu coração. Essa é a dica. Cuida do seu coração. Como eu devo fazer isso? E Salomão, ele escreveu assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A palavra de Deus, ela nos dá várias orientações sobre várias coisas que a gente deve guardar. Só que, olha só o que está escrito em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração. Acima de tudo aquilo, sobre tudo aquilo que você já tem guardado, que você guarda, que você toma conta, que você presta atenção, acima disso, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. O seu coração é quem você é de verdade, é o seu espírito, é o teu interior, é quem você é realmente. Então, na verdade, não adianta, por isso que eu falei, não adianta aquelas plásticas externas, porque na verdade elas não estão mexendo em quem eu sou de verdade. E quantos problemas, gente, a gente às vezes vive e acha, vamos orar, vamos repreender, é o inimigo, é isso, é aquilo. E na verdade são problemas ocasionados porque nós não guardamos o nosso coração e deixamos com que várias coisas entrassem, ou seja, a gente não guardou, a gente não protegeu o nosso coração. E várias coisas chegaram e feriram nosso coração profundamente. E isso se reflete no nosso rosto. E se você parar para pensar, pensa agora comigo no seu coração mesmo, o órgão, o coração físico, o órgão coração. Ele não está assim, eu olho aqui, eu sei que todo mundo aqui tem coração, mas eu não estou enxergando o coração de ninguém. Nem vocês estão enxergando o meu, porque o órgão, né, o coração, o órgão, ele está bem guardado. Ele está protegido, ele está dentro do nosso corpo, ele está dentro de uma caixa torácica, ele está ali dentro, ele está envolvido em músculos, tem músculos, artérias, veias, tudo ali, sabe? Ossos, tudo ali protegendo aquele coração. E não é qualquer impacto, não é qualquer tombinho que eu leve que vai ferir, que fere o meu coração, o órgão coração, não. Tem que ser um impacto muito forte e muito certeiro para que o meu coração, o órgão coração, seja atingido. E por que isso? Porque realmente se chegar a algo muito forte, muito certeiro, tem um grande potencial de ser fatal e acabar com a nossa vida. Então, o Senhor já nos criou assim. E isso já tem que chamar a nossa atenção para que, se Ele guardou tão bem guardado, Ele quando nos criou tão bem guardado o órgão coração, porque ele é vital, então eu tenho que prestar atenção nisso, de guardar ainda mais o meu coração, o meu espírito, quem eu sou de verdade, para que eu não seja destruído. Ou venha sofrer algo que possa ter repercussões na minha vida aqui natural, nos meus relacionamentos e, de repente, até repercussão para uma eternidade. Agora, existem coisas que têm o potencial de tentarem destruir o nosso coração interior, o nosso eu de verdade, o nosso espírito. E eu chamo essas coisas de ladrões da beleza. Por que ladrões da beleza? Porque quando ele atinge o nosso coração lá, quem nós somos de verdade, ele tem o poder, pode ter o poder de tirar toda a formosura do nosso rosto por causa dos danos que esse ladrão causa. E são essas circunstâncias, pessoas, bem materiais, sentimentos, e eu nem coloquei sentimentos / pensamentos. E existem outros, mas acho que esses são os principais que a gente lida diariamente por toda a nossa vida, independente da nossa idade. Vamos ver o primeiro? Olha só as circunstâncias. Olha o que o profeta Abacuque escreveu
no capítulo 3 do livro, fala assim: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Gente, olha só, a gente começou lendo aqui, várias coisas estavam acontecendo, né? Não tinha, a produção não estava dando certo, a plantação não estava dando certo, a parte de pecuária também não estava dando certo, quer dizer, estava tudo dando errado ali. E a gente tem que entender que o contexto daquela época era outro. Hoje em dia, às vezes a gente não consegue ter essa dimensão, porque a gente pensa assim, se acabou, por exemplo, a minha carne, eu vou ali, eu tenho um frango, eu tenho um ovo, ou então eu rapidinho, eu vou, dou um pulo no mercado e compro, acabaram as minhas frutas, as minhas verduras, eu dou um pulo no sacolão e compro, ou na feira, e a gente, de um modo geral, consegue resolver essas coisas com certa facilidade. Mas não era o que acontecia naquele tempo era a fonte de subsistência. Toda essa questão agropecuária era a fonte de subsistência deles. Então, quando começava a faltar todas essas coisas, isso estaria atingindo aquelas pessoas como um todo. E não só a nível financeiro, de repente, de troca, né, de compra e venda, mas também a nível de saúde, porque se eu não estou conseguindo colher, eu não vou ter o que comer, e de repente isso aí vai trazer um problema na minha família, vai trazer um problema de saúde, vai trazer um problema familiar, uma dissensão familiar. Olha só, poderia desencadear problemas em cascatas. Só que essa era a realidade do que estava acontecendo. E Abacuque, ele não negou isso, né? Ele foi citando, olha, as figueiras não estão produzindo, as parreiras também não estão dando uva, não há gado nos currais. Ele foi citando tudo o que estava acontecendo, ele não negou a realidade. Só que ele chegou e falou assim, olha, ainda que isso tudo aconteça, mesmo que isso tudo aconteça, ainda assim, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O que ele estava dizendo era o seguinte, mesmo em meio a essas circunstâncias contrárias, circunstâncias adversas, que teriam o poder de causar uma situação muito difícil na minha vida, ainda assim, mesmo vivendo isso, mesmo em meio a isso tudo, eu dou graças ao Senhor, eu decido dar graças ao Senhor. Não está falando ali, mas subentende-se isso, eu decido dar graças. Porque, na verdade, se eu parar para pensar, naturalmente eu não teria razão para dar graças, não. Porque está dando tudo errado. Vou agradecer só se der certo, se der errado eu não agradeço, não. Mas ele fala assim, mesmo com tudo contrário, eu decido dar graças ao Senhor e louvar a meu Deus. Tem uma outra tradução que fala assim, eu exultarei no meu Deus. E exultar não é só, Senhor, obrigada. Exultar é vibrar, sabe? É agradecer com entusiasmo, sabe? Com toda a sua força. Agora, ele não para por aí, ele diz a razão do porquê ele faz isso. Sabe por quê? Olha só, porque ele mesmo diante das dificuldades, das circunstâncias, ele exalta a Deus porque o Senhor Deus é a minha força. Ele é a minha fonte de coragem, o meu exército invencível. Ele fez os meus pés firmes e seguros e me faz caminhar para frente com confiança espiritual em lugares altos, ou seja, em lugares de desafios e responsabilidades. Essa é a razão que Abacuque tinha para poder dizer, olha, apesar de tudo, aquelas circunstâncias ali, todas adversas, eu louvo a meu Deus, eu exulto o meu Deus, porque eu sei quem Ele é.
Eu sei que Ele é a minha força, a minha fonte de coragem. Sabe por quê, queridos? Deixa eu te falar uma coisa. Circunstâncias adversas têm a capacidade, elas têm o poder de paralisar você, se você deixar. Elas têm essa capacidade de te paralisar e de impedir que você viva os propósitos que Deus tem para você. Circunstâncias adversas, elas tentam tirar o nosso olhar do nosso Deus, que é a nossa força, e fazer com que a gente só consiga olhar para elas. E só enxergar o que está acontecendo. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não foi chamado para andar pelo que você vê. Você foi chamado para andar pelo que você crê. O justo viverá pela fé. Viver pela fé é caminhar, é seguir em frente, é firmado naquilo que você confia ou em quem você confia. Então, é nesse local que a gente tem que colocar o nosso olhar, é no nosso Deus, que é a nossa segurança. E de repente, e com certeza a gente não está vivendo essa situação de não ter plantação, de não ter gado nos currais, mas de repente o nosso casamento, o nosso relacionamento familiar, o nosso relacionamento com o filho que não está dando frutos. De repente, é o nosso ventre que também não está gerando frutos. De repente, é um emprego que sumiu, que acabou e o desemprego bateu a porta. E você não vê perspectiva. De repente, é uma dor terrível de uma enfermidade que está querendo se instalar. De repente, é um luto que chegou, circunstâncias chegam no de repente. Situações adversas aparecem, o dia mau chega e chega para todo mundo. Só que Jesus chegou e falou assim, olha, no mundo vocês terão aflições. E, gente, se ele só tivesse falado isso e tivesse falado, não terei aflições, tchau, a gente estaria numa situação difícil, só que ele não falou isso. Ele falou, olha, no mundo tereis aflições, mas creiam em mim, porque eu venci o mundo. E deixa eu te falar uma coisa, se ele venceu e você está nele, você também já é mais que vencedor. Então, ele te fortalece para caminhar, olha ali o que fala, caminhar para frente e com confiança espiritual. De repente, ele vai te levar a começar a caminhar, e as circunstâncias não mudaram. Mas à medida que você vai mantendo firme o teu olhar nele, você vai mantendo firme, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é poderoso para transformar todas as coisas e fazer até o impossível, se for necessário. À medida que você vai mantendo a tua confissão de fé, ele é poderoso para transformar todas as coisas na tua vida. Mas, queridos, ele decidiu se alegrar, ele decidiu agradecer, ele decidiu confiar. E isso continua sendo a mesma coisa para a gente. O segundo ladrão de beleza são as pessoas. Gente, as pessoas, elas são maravilhosas, mas elas... Deixei vocês no suspense, né? Acharam que eu ia falar mal, né? Mas elas são maravilhosas, são bênçãos de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas as pessoas, muitas vezes, têm a capacidade de nos ferir profundamente. Muitas vezes, palavras são ditas e nos ferem profundamente. Sonhos de Deus têm podem ser abortados por causa da boca de outras pessoas, que chegam para você e falam, foi Deus que falou isso para você? Claro que não foi Deus. Você acha que Deus vai fazer isso por você? Você acha que Deus vai abrir essa porta? Você acha que Deus vai libertar o teu filho e vai transformar aquela história? Você acha que tudo que você já ouviu lá no passado, de que você não valia nada, de que você não era importante, de que você não prestava para nada, você acha que Deus é poderoso para transformar isso e para fazer você viver o que Ele tem, o que você acha que Ele tem para você? Isso fere, né, gente?
Deixa eu contar uma história para vocês, uma história que eu vivi há muitos anos atrás. Quando eu estava na época do vestibular, eu sempre gostei da área de saúde e eu fui fazer o vestibular para a área de saúde, para medicina. Eu gostava de medicina, achava que era isso e também era o sonho do meu pai. Ele dizia que ia ser um orgulho ele dizer para os amigos dele que minha filha é doutora Lilian. Ele achava o máximo isso. E eu fiz o vestibular para medicina e não passei. E aí eu falei assim, bom, agora eu vou orar, pedindo a direção de Deus. E eu fui e comecei a orar e fui percebendo claramente no meu coração uma direção de Deus de permanecer na área de saúde, mas para fazer enfermagem. E eu fui lendo a respeito e aquilo só foi se confirmando. E chegou o dia em que eu fui contar para ele que eu não iria fazer o vestibular novamente para a medicina, mas eu iria fazer para a enfermagem. E, gente, a coisa não ficou legal para mim, não. Não deu muito certo. Porque, vou deixar vocês no suspense. Antes de eu falar isso, deixa eu contar uma coisa que faz parte. Nessa época, os jovens lá na igreja que eu e minha mãe fazíamos parte, nós distribuíamos folhetos, sabe assim, folhetinho evangelístico. Gente, quem é do tempo do folheto aqui? Levanta a mão, por favor. Obrigada, só para não ficar sozinho. Porque, gente, isso aí depõe contra a nossa idade, né? Mas tudo bem. Abafa o caso. E aí a gente distribuía no entorno, antes do culto, os jovens da igreja ficavam distribuindo folhetos evangelísticos para as pessoas que passavam na rua e nós convidávamos essas pessoas para poder entrar e assistir o culto. E eu fazia isso, adorava. E ele via que eu fazia isso, porque ele levava a gente para a igreja, buscava, não entrava não, mas só levava e buscava. E ele via que eu fazia isso. Voltando aqui. Aí eu fui contar para ele que eu não iria fazer medicina, que eu iria fazer enfermagem. E na hora que eu falei isso, ele fechou a mão para me dar um soco na cara, porque não admitia. Ele só não conseguiu isso, claro que Deus interviu, mas porque a minha mãe, do alto do seu 1,48 m, não sei como, se interpôs ali entre a gente e ele não conseguiu. E aí ele virou para mim assim, você não vai fazer medicina? É isso mesmo? Eu falei, é. E aí ele virou para mim e lançou a seguinte sentença sobre a minha vida. Você não vai servir para mais nada na vida, a não ser para ficar distribuindo folhetinhos na porta de uma igreja. E, queridos, isso não dói, não. Hoje virou testemunha, aliás, há muito tempo. Não tem dor nenhuma, não. Meu pai recebeu a Cristo no último dia de vida, glória a Deus. Então, não tem dor nenhuma, não. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. As dores da tua vida, o Espírito Santo ele é poderoso para transformar de tal forma que elas vão virar testemunhos e vão edificar e transformar e ser instrumento de libertação para outras pessoas. Então, lança para ele. Eu já estou dando spoiler. E aí, gente, ele falou isso. E essa sentença, essa profecia, vamos dizer assim, poderia ter paralisado a minha vida se eu tivesse deixado. Poderia ter falado assim, não sirvo para mais nada. Acabou, não dá... E tomar qualquer outro rumo que não fosse a direção que Deus estava dando para mim. Eu poderia ter tomado um rumo na minha vida completamente diferente. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu virei para ele e falei assim, pai, com muito amor, na hora, eu lembro da cena. Eu não tive raiva, nada disso. Muito pelo contrário, eu senti um amor no meu coração por ele muito grande naquela hora. Eu falo isso assim, eu lembro literalmente da cena aqui, tá? Como se fosse um filme na minha frente aqui. E eu falei para ele, pai, olha só, não quero te faltar com respeito a você, mas se ficar distribuindo folhetinho na porta de uma igreja for o propósito que Deus tem para mim, é isso que eu vou fazer. Sabe por quê, queridos?
Porque estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que você pode estar. E eu falei para ele, é isso que eu vou fazer, porque é justamente no local onde Deus me colocar que eu vou prosperar. E prosperar, queridos, não tem só a ver com financeiro, não. Prosperar tem a ver com ausência de necessidade, porque o teu Deus é quem supre tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa, Ele já conquistou na cruz. Toma posse pela fé. E aí eu falei isso, quase que eu apanhei de novo. Mas tudo bem. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou, como foi, né, anunciado, prestes a receber, eu creio que a maior honra da minha vida. E de repente, tudo isso começou com aquela distribuição de folhetinhos. Porque enquanto eu fazia aquilo, Deus foi me dando amor por vidas. Amor por aquelas pessoas que passavam. E se fosse necessário fazer tudo de novo, ouvir tudo de novo, para poder ter a certeza de estar no centro, continuar no centro da vontade de Deus, eu faria. Porque é o lugar mais seguro, queridos. Mas eu não ouvi só isso, não. Eu já ouvi que o meu problema é que eu resolvo meus problemas com oração. Uma pessoa, uma vez, falou para mim, na cabeça dela, ela cismou que eu não estava na direção de Deus, mas eu estava, e ela falou assim que Deus ia desistir de mim. Que desistir? Deixa eu te falar uma coisa, Deus não desistiu nem de mim, não desiste, nem desiste de você. Ele te ama incondicionalmente, não pelo que você faz, mas por quem você é. Quando Deus chegou para Jesus e falou assim, meu filho amado, esse é meu filho amado em quem me comprazo, Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Ele estava falando aquilo por quem Jesus era, e é a mesma coisa que Ele fala para você hoje. Eu te amo incondicionalmente. Então, não permita o que as pessoas falaram ou falam de você ou para você, não permita que essa dirija a tua vida. Sabe por quê? Porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quem sabe quem você é o Senhor. Quem tem autoridade para dizer quem você é o Senhor, porque Ele que te criou, porque Ele que se entregou por amor a você. Então não permita que nenhuma palavra que qualquer pessoa tenha dito, seja ela quem for, que essas palavras determinem quem você é. Quem diz quem você é o Senhor, e Ele que tem pensamentos bons e de paz. Queridos, não joga fora isso. Não fique preso num casulo, dizendo porque eu ouvi isso, porque eu ouvi aquilo, mas rompe em nome de Jesus e começa a falar, eu quero procurar saber o que meu Deus diz sobre mim, porque é em cima do que Ele diz que eu quero caminhar. Isso aí. Terceiro ladrão são os bens materiais. Lília, agora você vai falar contra os bens materiais. Eu falei, não, claro que não. Porque não tem problema nenhum ter bens materiais. Mas muitas pessoas sofrem uma pressão enorme dos bens materiais. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir isso aqui. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir ter a minha casa própria. Eu só vou conseguir feliz quando eu conseguir ter o meu carro do ano. Eu só vou conseguir ser feliz se eu conseguir isso, se eu conseguir aquilo, se eu conseguir aquilo outro. E, queridos, olha só, eu não estou falando nada contra ter casa própria, ter carro do ano, nada disso. Nada disso, queridos. Olha só, nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ele é poderoso, a palavra diz que Ele nos dá todas as coisas para o nosso aprazimento. Não tem problema nenhum nisso, não. Isaías 1,19 fala, se quiserdes, olha só, uma decisão, eu quero, e me ouvirdes, né? Quer dizer, uma escolha, né? Se quiserdes, e me ouvirdes, uma decisão, comereis o melhor dessa terra. Então não tem problema nenhum não nessa questão de bens materiais. Muita gente não tem problema nenhum de dinheiro, ter uma boa condição financeira. Muita gente fala, o amor é o dinheiro. O dinheiro é raiz de todos os males. Não é isso. O dinheiro é bênção e Deus pode te usar para abençoar outras pessoas. O problema é quando o amor ao dinheiro toma conta da tua vida.
ou como o amor a qualquer outro bem material ou qualquer outra coisa, porque isso tira o lugar de Deus da tua vida. E não foi para isso que Ele te chamou. Então, não permita que a pressão dos bens materiais roubem de você a beleza, que é você saber que você tem um Deus que supre todas as tuas necessidades de acordo com as riquezas dEle. Não é nem acordo com as tuas necessidades. E que é um Deus que também é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que você pede e você pensa. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É isso que a palavra diz. Agrada-te do Senhor, deleite-se nele. Deixa Ele ser o mais importante para você. Deixa Ele ser aquele que te traz a maior alegria. Isaías 54 diz: o Senhor, o teu Criador, é o teu marido. É isso que a palavra diz. E aqui eu não estou falando, queridos, estou falando espiritualmente. Então não interessa se você é um homem ou uma mulher. O Senhor, espiritualmente falando, Ele é o teu marido. E qual é a função do marido? O marido é aquele que sustenta, que supre, que ampara, que provê, que guarda, que protege. É o Senhor quem faz isso na tua vida. Ele é o teu marido. Espiritualmente falando, Ele é aquele que é o teu sustento, que é a tua provisão, que é o teu amparo, que é o que te guarda. É Ele. É nele que nós devemos colocar a nossa confiança. Então eu não preciso ter medo da pressão dos bens materiais, porque eu sei que o meu Deus é poderoso para abrir as janelas do céu e me abençoar. Como eu falei, com infinitamente mais, além até de tudo que eu penso, que sonho e oro, e seja lá o que for. O teu Deus, Ele quer realizar os teus desejos. Ele quer fazer isso, mas Ele nos dá uma dica. Olha aqui, primeiro, cuidado. Não andem sempre querendo o que vocês não têm, porque o valor da vida que alguém tem não depende da quantidade dos bens que possui. O apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança está só nesse mundo, nós somos os mais infelizes das criaturas, mas o Senhor nos dá a dica. Ele fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O Senhor não está falando: olha, se isola no mosteiro, vai para lá, fica lá, não fala com ninguém, não estuda, não trabalha, je vis de bec, traduzindo, vive de bico. Isso aí, gente, é o francês abrasileirado. Não faz nada, não, ele não está falando isso. Ele te incentiva que você estuda, trabalha, faça o que você tem que fazer. Não é errado, não, muito pelo contrário, mas acima de tudo, busca o Senhor em primeiro lugar. Tenha a tua confiança, o teu prazer. O meu maior desejo é saber quem Ele é conhecê-lo, é ter intimidade, é ter relacionamento com Ele, é viver para Ele, é me render para Ele, é me entregar para Ele e viver os propósitos que Ele tem para mim, porque eu tenho certeza que todas as demais coisas Ele cumprirá, porque Ele é fiel. Para todas as promessas já existe o sim e o amém. Ele é fiel, queridos. Então guarda isso, não permita que esses bens materiais roubem a tua beleza. E o último, sentimentos ou pensamentos. Gente, os sentimentos, eles têm uma capacidade enorme de roubar a nossa beleza. Eles têm a capacidade de fazer com que o nosso semblante fique completamente descaído. Eles têm a capacidade de fazer com que a gente não consiga enxergar quem Deus é e o que Ele pode fazer. Eles têm a capacidade de fazer com que a gente se isole. Eles têm essa capacidade. E deixa eu te falar uma coisa, eles são reais. Os sentimentos são reais. Os sentimentos que vêm de circunstâncias adversas, os sentimentos que vêm do que pessoas possam ter falado para a gente, os sentimentos que vêm por conta de, até mesmo dessa dualidade aí dos bens materiais, eu quero, não quero, eu quero, não quero, são reais.
Sabe, a dor de um desemprego é real, a dor de um luto é real, a dor de quando alguém faz uma calúnia contra você é terrível, a dor de uma traição é dilacerante, é verdade, são reais. O problema é quando esses sentimentos que são reais começam a dominar a nossa vida. O problema não é eles existirem, porque eles existem, nós fomos criados com emoções. A questão é, quem vai guiar a minha vida? Quem vai dirigir os meus passos? Isso tudo que eu estou sentindo ou o que eu estou pensando, tudo na nossa vida começa com um pensamento, tudo. E o inimigo é mestre em querer soprar. Só mentira, né, gente? Quem só fala mentira. Soprar mentiras e a gente começa a pegar aquilo achando que é a gente que está pensando e achando que é verdade. O problema é quando a gente começa a caminhar por isso. E não é isso que o Senhor fala, porque Ele fala para a gente aqui, olha, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, ele sabe do que você está sentindo, Ele sabe do que você está pensando, Ele sabe do que esses sentimentos são gerados por uma série de coisas ao seu redor, mas Ele fala, olha, eu estou com você, você não está sozinho nesse mundo, não. Ainda que todo mundo tenha te abandonado, ainda que pode por um acaso uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, gente, é difícil, porque a criança começa a berrar, ela vai chorando, vai chorando, vai chorando, quem é mulher aqui sabe, a mama vai enchendo de leite, começa a vazar, começa a doer, dá até febre, começa a empedrar. Então, é difícil, mas ainda que isso aconteça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Olha uma outra tradução desse mesmo versículo, que fala assim, eis que eu estou sempre contigo, permanecendo convosco perpetuamente, independente das circunstâncias e de todas as ocasiões, até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos, até o final dos teus dias. O Senhor não vai fazer como aquela pessoa lá, há muitos anos atrás, falou para mim, Deus vai desistir de você. Mentira, eu falei para ela. Mentira, Deus não faz isso. Ele não vai desistir, Ele vai estar com você em meio a tudo que você está sentindo, para fazer, sabe o quê? Para te ajudar, para que você renove a tua mente nele, para que você troque os teus pensamentos pelos pensamentos dele, para que a partir daí você comece a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, queridos. Sabe, olha só o que o apóstolo Paulo deixou para a gente. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e qualquer situação. Vou dar um pause aqui. Deixa eu ler para vocês rapidinho algumas coisas que o apóstolo Paulo passou. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, isso a gente conhece, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Ufa! Esse homem que disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, é o mesmo que escreveu isso aqui. Agora, foi na força dele? Foi porque ele era o apóstolo Paulo? Não, ele era sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas coisas. Era por causa daquilo ali que está em amarelo. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você, igreja. A força para você vencer o ladrão das circunstâncias, o ladrão das pessoas, o ladrão
da pressão dos bens materiais, ou dos sentimentos, ou dos pensamentos, não está em você, mas está no teu Senhor, está em Cristo. É nele que você pode todas as coisas, não é em você mesmo. Então a chave é correr para os braços dele. Sabe, é correr para Ele assim, o mais rápido possível, porque Ele te dá força para enfrentar qualquer coisa que você passa, e você sair de qualquer uma dessas coisas, sabe, firme. Há um ano atrás eu recebi uma palavra numa outra igreja que eu fui pregar, e isso para a glória do Senhor. A pessoa chegou para mim e falou assim: quem te vê hoje de pé não sabe tudo que você passou. Às vezes é fácil a gente olhar para as pessoas e achar que elas não passam nada. Mas todos nós passamos. Quantas vezes, queridos, eu já me prostrei, quem pessoas mais próximas sabem, prostrei de joelho, deitada, chorando: Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu não tenho mais forças, não dá. Mas Ele é tão poderoso que Ele fala assim: dá, eu te sustento, eu te renovo, eu te levanto e te ponho de pé, para que você continue. Se lembra lá de um versículo lá atrás? Continue andando para frente, firmemente, porque a força que Ele nos dá, com a força que Ele nos dá, nós podemos enfrentar qualquer situação. Eu estou quase acabando. E aí, eu queria prescrever umas pílulas de beleza para vocês. Se tiver algum médico aqui, não vai gostar disso, né? Se tiver algum médico assistindo ali pela internet, também não. A minha nora faz medicina, eu estou comprando briga em casa. Mas eu vou prescrever 2 pílulas diariamente, uso contínuo, até o resto da vida. Até o dia, ou que Cristo buscar vocês, ou que a gente falecer. Para o resto da vida. Tome todo dia essas 2 pílulas. Sabe qual é a primeira? A primeira é a pílula da proteção interna, que é isso aqui: não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Queridos, a ansiedade, ela é terrível. Ela traz fadiga, ela traz estresse, ela traz medo, ela traz falta de sono, ela traz falta de confiança em Deus. Mas olha só, o que o Senhor fala: olha só, não ande ansioso de coisa alguma, não anda ansioso com nada que as circunstâncias, as pessoas, os bens materiais, os pensamentos ou os sentimentos querem colocar com você. Faz o seguinte: vem para mim com orações e súplicas. Deixa eu te falar uma coisa: nosso Deus, Ele é especialista em transformar todas as coisas. O nosso Deus, Ele é transformador de circunstâncias, de pensamentos, de sentimentos ou de qualquer outra coisa. E Ele fala para a gente: pega tudo que você está passando, tudo que você está sentindo, e corre para mim em oração. Leva para Ele, igreja, em oração. Sabe, não interessa se você acha que é pouca coisa ou muita coisa, leva para Ele em oração. Minha mãe falava para mim que eu dava uma canseira em Deus. Lília, você dá uma canseira em Deus. Eu falava: não quero nem saber. Ele fala que Ele não se cansa nem se fatiga, então eu aproveito. Eu corro para Ele, gente, literalmente. Eu oro sobre tudo. Tudo é tudo. Tudo. E essa é a receita. Corre para mim, porque eu tenho poder para transformar. Sabe, apresente os seus pedidos a Deus. E sabe qual é a consequência disso, queridos? A consequência é a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A pílula da beleza que nós precisamos é Cristo. Ele é a pílula da beleza. Ele é a paz para a gente. Sabe, Ele é aquele que fala: eu posso fazer tudo na tua vida. Eu posso transformar, eu posso curar, eu posso libertar, eu posso fazer o impossível se for necessário. Ele é a pílula de beleza, Ele é a tua paz. A chave é você fazer com que a tua paz seja Ele. Sabe, Ele é a tua paz. A chave é você pegar o teu coração e a tua mente e lançar em Jesus. Colocar nele e deixar que Ele
coloque a mente dele, o coração dele em você. E a última coisa, a segunda pílula: assuma a sua identidade de nova criatura. Se você está em Cristo, se um dia você creu com o teu coração e confessou com os teus lábios que Jesus é o Senhor, você nasceu de novo. E naquele dia você se tornou uma nova criatura, uma nova criação, livre da natureza pecaminosa, uma nova vida. As coisas velhas, como está ali, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O Senhor te convida a andar em novidade de vida, a andar como uma nova criatura. As circunstâncias, né, esses ladrões da beleza, né, todos eles que eu falei, circunstâncias, pessoas, todos eles não têm o poder de anular a tua natureza de nova criatura. Não, eles não têm esse poder. Mas eles têm o poder, se você deixar, de fazer com que você continua sendo nova criatura, mas de fazer com que você não consiga caminhar como nova criatura. E aí, olha isso aqui, olha o que eles têm o poder de fazer. As circunstâncias, as pessoas, os bens, a pressão dos bens materiais, sentimentos, pensamentos, eles querem, na verdade, sabe, a raiz de tudo isso, eles querem que vocês andem, nós andemos, né, todos os dias como um doente, como um sem vida, como um preso, como um medroso, como um derrotado, como um miserável, inseguro, falido e fracassado. Ele quer que você ande assim, e olha, deixa eu te falar uma coisa, andando assim, você pode fazer a plástica que for, mas não vai estar transparecendo a beleza no teu rosto. E quando você vê, cada vez mais você vai estar andando assim. Mesmo sendo uma nova criatura. Eles têm esse poder se você deixar. Mas o que o Senhor te convida hoje, eu queria te pedir que você ficasse de pé, eu estou terminando. O que o Senhor te convida hoje é você não apenas saber que você é nova criatura, mas você tomar um novo posicionamento. Se nós não fizermos nada, todos os dias a gente acorda e deixa a vida me levar. E aí as pressões vão estar, e daqui a pouco, quando eu ver, eu fui lá no meu armário e vesti esse casaco. Mas o que o Senhor fala é o seguinte: olha, todos os dias, decida fazer isso aqui. Decida pela fé tirar esse casaco da velha criatura, que na verdade você nem é mais. Decida tirar esse casaco com esses rótulos que os ladrões da beleza estão querendo colocar em você. E assuma a sua nova identidade em Cristo. Assuma a identidade que Cristo já conquistou para você na cruz. Não tem que conquistar, não, Ele já conquistou. O que a gente tem que fazer é tomar posse disso aqui, ó. Essa é a vestimenta da nova criatura. Vencedor, perdoado, justificado, filho e um filho muito amado. Redimido, favorecido, que tem paz, liberto e curado. Essas características aqui são as suas características, querido. É assim que Deus te vê. Se lembra que eu falei, que a gente leu, né? Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito.
Esses são os pensamentos que Ele tem a teu respeito. É assim que Ele te vê, com essas características, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, ou do que alguém fala, ou de qualquer coisa que você está passando. Sabe por quê? Porque, na verdade, o que te faz vencedor não é dependendo do que você está passando ou deixando de passar. O que te faz mais que vencedor é tudo que Cristo já conquistou na cruz. E guarda mais uma coisa: a força da nova criatura não está apenas nela saber que é uma nova criatura, mas está em ela andar como nova criatura. E sozinho você não consegue, mas como Paulo falou, na força que Cristo me dá, eu posso fazer todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Então, resplandeça a beleza que Cristo conquistou para você na cruz. Glória a Deus. Vamos orar. Eu não sei o que você tem vivido em relação a circunstâncias, a pessoas, a bens materiais ou a sentimentos ou pensamentos. Mas se você tem vivido alguma coisa nesse sentido, que tem tentado, né, na verdade, fazer com que você não caminhe nessa qualidade aqui, eu queria que você colocasse a mão no teu coração. A gente vai orar e vamos estar colocando diante de Deus isso, pedindo ao Senhor que Ele opere na nossa vida, que Ele transforma, porque Ele tem poder para isso. Senhor amado, eis aqui a tua igreja, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero estar te pedindo, Senhor, que tu possas estar sondando o coração de cada um aqui, Pai. Tu conheces, Senhor, o que cada pessoa tem passado. Tu conheces o desafio de cada um aqui. Tu conheces as lutas, os sentimentos, as pressões que cada um vive. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos levar tudo isso a Ti agora, Pai. Nós queremos colocar cada pressão, cada coisa no Teu altar, Deus, e te pedir que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa estar sondando cada um, Deus, e transformando, quebrando cadeias, abrindo portas, fazendo o impossível se for necessário, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece a Tua igreja, Senhor, para que cada um aqui possa olhar para Ti e possa decidir, Senhor, colocar a sua confiança em Ti. Decidir a andar pelo que Tu dizes e não pelo que se apresenta no dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ver uma igreja fortalecida. Pessoas que não apenas sabem que são novas criaturas, mas que andam como novas criaturas e que, por conta disso, podem ser instrumentos poderosos na Tua mão para poder arrancar outras pessoas das trevas e trazer para o reino da Tua luz, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e desde já agradecemos, porque sabemos que Tu tens poder para todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Obrigada.